Sempre deixo a questão dos climas não normais de origem da videira para depois, porque primeiro a gente entende como é o ciclo normal dela e depois a gente entende como é que é o ciclo não muito normal dela. Inclusive não é muitas vezes nem bem o ciclo dela. Acho que a primeira coisa para a gente pensar nisso é a gente conseguir, a gente visualizar como que é o clima. Vejam só. É bem importante a gente perceber, por exemplo, por que a gente faz períodos diferentes de cultivo em clima tropical. A primeira coisa que a gente tem que ver, para a gente entender assim, vejam uma coisa, um clima que é quente o tempo inteiro, o ano todo, quente inclusive demais. Sol e calor são coisas distintas, tá? Temperatura é uma coisa, sol é outra, embora o sol influencie na temperatura. O que realmente nos importa é a insolação para termos de fotossíntese, para a planta produzir de fato açúcares e fazer a maturação do fruto. Então, só que a gente tem que pensar que nas situações convencionais da videira, ela tem um tanto de insolação ok, vamos dizer assim. E que, inclusive, nessa situação, quanto mais, inclusive, melhor. Tá? É importante a gente dizer isso, porque quando a gente está falando em climas temperados, a gente está quase sempre querendo o máximo de insolação. Por isso que a gente faz desfolha, por isso que a gente orienta o vinhedo a favor do sol e tudo mais. A gente expõe a favor do sol e orienta contra, que é para ele ficar de frente na realidade. Então, só que aí a gente começa com as exceções de regiões tropicais. Primeira coisa, quando é quente o tempo inteiro e quando tem muito sol, talvez você não queira todo esse sol. Talvez ele possa ser danoso. Veja só. Quando é a época que tem a menor radiação solar, que é esse dado aqui, mais ou menos ali maio, junho, julho, depois começa a aumentar. Esse é o primeiro dado para a gente pensar em quão conveniente seria mudar a zona, o período de produção de uvas em clima tropical. Aí, se vocês verem o próximo quadro, que é insolação efetivamente, que é algo semelhante à radiação global, mesma coisa, tá? A insolação é menor de maio, junho, julho, depois começa a aumentar. Se nós temos riscos de excesso de calor, excesso de insolação, queima de bagas, será que não seria interessante a gente aproveitar esse período num lugar que tem muito sol? Veja só, isso aqui não é Urupema, em Santa Catarina, com -2, com alguma frequência, com insolação mais baixa, um lugar bastante frio. A gente está falando de um lugar que tem sol o tempo inteiro. Aí, na sequência, a gente pode ver aqui os dados de pluviometria. Pluviometria e precipitação quer dizer chuva. Depois a gente vai relacionar, inclusive, os dados de chuva com os dados de umidade. Chuva e umidade são coisas distintas. Uma até implica na outra, mas umidade não quer dizer chuva e chuva não quer dizer umidade. Verifiquem aqui quando que tem a menor precipitação. Maio, junho, julho, até estica um pouquinho do que a insolação, mas tem um período extremamente conveniente aqui, ó, de baixas chuvas, que coincide com aquele período de menos radiação solar. É bastante. Na verdade, não é exatamente o mais extremo de falta de umidade. A gente vai ver, e aí volto a dizer para vocês: umidade e chuva são coisas distintas. Claro que quando eu tenho mais chuva, eu tenho mais umidade, quase bastante coincidente, mas quando eu tenho menor período de precipitação, eu não tenho necessariamente a menor umidade. Vocês vão ver que a menor umidade, quando a gente pôr, que está aqui assim, quando a gente vem para esse gráfico, basicamente coincide com o período de mais ventos, e é uma das grandes possibilidades é essa, tá? Que a maior ocorrência de ventos ajude a afastar a umidade, ou seja, a umidade e chuva não são coisas coincidentes. Mas, e outra coisa que a gente pode ver aqui, quando que tem deficiência hídrica, quando que a planta efetivamente precisaria tá um balanço hídrico inferior ao que deveria, basicamente é mais lá no calorão,
tá? Bem no começo do ano. Olha um período que ela tem um balanço hídrico bom, é esse período que coincide lá com aquele período de menor radiação e menor precipitação. Moral da história, se nós olhássemos esse gráfico e esse aqui, estamos produzindo uva de mesa. A gente precisa dizer o que é, né? A gente precisa ter em mente isso. Não é, a uva ela não é igual para todos os motivos, todos os fins que a gente quer. Quando vocês estiverem pensando em uva de mesa, vocês vão produzir no período que for conveniente para o mercado, mesmo que seja o pior dos períodos, tá? E outra coisa que é importante a gente pensar, a gente uva de mesa, isso é uma outra coisa que é fundamental saber. Uva de mesa não precisa ser perfeita analiticamente, ela tem que ser perfeita visualmente, ter gosto bom. E aí a gente tem uma diferença grande do que é uma uva de vinho, que ela tem que ser absolutamente madura. E absolutamente não quer dizer madura nem de mais nem de menos, é ela madurinha, pronta, com açúcares, com aromas, com taninos e com toda a composição dela madura e bem composta. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, porque de repente eu vou dizer uma coisa, a época boa de produzir é essa aqui. Aí vocês vão dizer, mas aqui produz o ano inteiro, tá? Mas vamos ver qual tipo de produto, tá? Uva de mesa, de fato, vocês vão produzir o ano inteiro. Vão evitar essas épocas piores? Muito provavelmente, a depender de quanto isso for importante para comercialmente, tá? Mas para o nosso assunto, efetivamente, mais uma vez eu reforço, a época que nos interessa para produzir vinho é essa. Maturação menos extrema, menos sol, menos umidade, irrigação dando conta de fazer todo o papel de chuva. Coisa importante, tá? O fato de as uvas aí não terem incidência de chuva não quer dizer que a videira não precisa de chuva. Irrigação nada mais é do que a simulação de um período chuvoso ou de uma incidência de chuva, tá? Então tenham cuidado, a videira precisa sim de chuvas em momentos bem específicos. Inclusive esse não é um momento específico aqui, ó. Quando a gente tem a precipitação lá em cima, basicamente porque a gente tem muita umidade e muito calor. O que isso significa? Fungo para todo lado. O que isso significa? Muito mais tratamento fitossanitário para manter a uva sã, tá? Aí volto a dizer, mas por que se eu for aí em janeiro, fevereiro, março vai ter uva? Porque provavelmente é conveniente do ponto de vista comercial para uva de mesa, ok? Para uva de mesa. A uva para vinho, quase toda ela hoje está acontecendo nesse período em que se tem menor radiação e que se tem menor umidade. Assim tem um pouco menos de calor também, menos incidência de moléstias, menos queima de frutos e tudo mais, tá? Mas, enfim, vimos o porquê que a gente faz, que a gente pode produzir o ano inteiro aí, mas não produz o ano todo, principalmente falando para vinho. Agora a gente vai falar do porquê, isso vale a pena reforçar, como que a gente consegue fazer o ciclo num lugar que é sempre quente, tá? Uma coisa que é importante dizer, a viticultura tropical é uma coisa ainda relativamente recente, tá? E o Brasil é um dos principais precursores, um dos principais atores em viticultura tropical. Então as respostas para as coisas não estão bem postas. A gente vai ver uma coisa que se tem feito, a planta poderia fazer ali basicamente de 4 em 4 meses, estou exagerando um pouco, um ciclo. Fazer isso exaure a planta. E era o que se fazia até um tempo atrás. Hoje já está se entendendo que não vale a pena fazer isso, porque a qualidade da planta vai abaixo, a planta definha muito rápido, e o teu custo de repor vinhedo é mais caro do que tu ter mais vinhedos e fazer a produção escalonada, tá? Depende, o tempo que uma planta leva para produzir é muito relativo, tá? É muito relativo mesmo. Isso porque como essa situação de viticultura tropical, que ela vai produzir provavelmente mais vezes do que o normal, e que ela não tem um ciclo como ela teria no seu tempo normal, piora.
ela tende a ficar, a definhar antes, tá? Por que é importante dizer isso? Porque algumas vezes a gente vê que a videira, quanto mais velha, melhor produz, o vinho de vinha velha é um vinho melhor. Em partes, depende da situação, tá? Em situações em que tu tem um vinhedo bem num lugar que tenha uma boa condição climática, isso procede. Em situações em que tu tem algum problema, isso não procede. A própria Serra Gaúcha, você tinha muito, até não era tanto um problema de clima, mas você tinha um problema de mudas com vírus e que definhavam muito à medida que ficavam velhas. E aí contar com uva mais contar com um vinhedo mais velho para produzir melhor era uma grande bobagem. Cabernet Franc foi um grande exemplo aqui de uva que, à medida que os vinhedos foram ficando velhos, a qualidade foi abaixo, tá? Bom, como que a gente faz para ter então esse ciclo quando eu quero, num lugar que a planta vegetaria, vegetaria e vegetaria, tá? Ela ia brotar uma vez, ia vegetar, ia continuar brotando, ia cada vez ficar mais distante do seu tronco, que ela brota nas pontas, ela cresceria, cresceria, produziria mal, porque ela começa a ter um certo descompasso no que ela produz de galhos para o que ela produz de frutos, e é por isso que a gente faz podas, é por isso que a gente modula a planta. Como que a gente faz? Primeira coisa, plantou o vinhedo, claro, ele ficou ali provavelmente 2 a 3 anos para estar produzindo. Vai produzir a primeira safra. Tá irrigado, né? Para a planta poder produzir. Fiz a colheita, acabou o período de colheita, faço suspensão da irrigação. E paralelamente a isso, quase que sempre aplico algum hormônio para ajudar aí a fazer a quebra a queda das folhas e o amadurecimento da partes lenhosas, tá? E com isso a gente consegue encerrar o ciclo da planta, consegue encerrar o ciclo vegetativo dela, né? Ela passa a entrar em dormência. Outra coisa que se faz nesse período, aliás, outra coisa que se faz posterior a esse período é fazer a poda, aplicar hormônio para quebrar a dormência, aplicar hormônio para fazer a brotação e aplicar a irrigação. E com isso a gente ativa o ciclo de novo. Então a gente consegue modular, né, no período que a gente quiser, aí na situação de viticultura tropical. Certo? E assim a gente tem feito, e isso que é o que nos permite a gente fazer ter vinhedos no Nordeste. Agora a gente tem que deixei aqui alguns links, isso aqui vai estar disponível depois para vocês. Aqui tem um material importante. Quando a gente fala em clima, a gente costuma falar numa coisa chamada normal climatológica. O que é uma normal climatológica? Literalmente é o normal do clima. No mínimo 30 anos de dados em que tu consegue me dizer, não é, esse ano tá quente, esse ano tá estranho, esse ano tá chovendo. Isso aí, dentro de uma normal, é apaziguado, e o que a gente acaba tendo é o reflexo de como que é o clima normalmente. Vamos lembrar que clima e tempo são coisas distintas, né? Clima é o estado permanente, tempo é o estado transitório. Hoje está chovendo, isso é tempo, né? Clima é a forma permanente de se expressar do clima. Não, gente, perfeito. Não tem como pôr o link vai estar aí depois, e vocês também não vão acessar agora, né? Vocês estão olhando uma coisa e não podem acessar outra. Então, depois a gente vai ter isso disponível. Aqui então tem esse estudo com as normais climatológicas aí do Vale de São Francisco. E também tem um vídeo do Juliano aí, da Embrapa, falando sobre. E a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente confunde um pouco os assuntos, tá? A gente olha e vai ver que sempre o vinhedo tem que ter uma boa insolação, sempre os cachos têm que estar bem expostos. Daí vocês vão ver esse vídeo e o Juliano vai dizer: a gente tem esse sistema, tá deixando com mais folhas, tá deixando aberto para sombrear mais. Mas para que sombrear? Claro, porque a gente está falando, né, de uma região com sol o tempo inteiro e muito sol. Tá? Então tudo é muito relativo
tanto em viticultura quanto em enologia. Tudo vai depender de onde tu tá e qual é o teu objetivo. Então é importante a gente perceber isso. Porque de repente vocês vão ver o vídeo e vão dizer, mas ele não era tudo o contrário. Depende da tua situação. A situação de viticultura tropical, muitas vezes tu precisa de um pouco de sombreamento nos cachos para evitar queimaduras e para evitar a maturação excessiva. E ele fala de uma forma informal e rápida, mas ele comenta exatamente isso. Um dos grandes problemas que nós temos no vinho do Vale do São Francisco: falta de aromas, corpo deficiente em função do excesso de calor. O uso de hormônios não faz muita diferença, tá? Ele altera o ciclo, altera a planta, acaba esvaindo a planta antes, mas não exatamente porque ele é um hormônio, mas porque a planta acaba trabalhando mais vezes no mesmo período de vida, né? Por exemplo, uma videira num clima temperado, uma vez por ano estaria dando frutos, uma videira num clima tropical, talvez ela tenha esse ciclo multiplicado aí por 2, provavelmente. Mesmo que ela tenha um ciclo por ano, fazer ela produzir forçadamente, fazer uma dormência forçada, claro, faz ela ter uma vida um pouco menos, um pouco menor, efetivamente. Ela começa a definhar mais cedo. Agora, gente, uma coisa que tem que ficar bem claro: viticultura tropical é uma coisa, colheita de inverno é outra. E eu falo isso porque uma empresa está muito espertamente usando esse termo aí no Vale de São Francisco. O que a gente tem que entender? Para ficar bem claro aqui mais uma vez. No Vale de São Francisco, eu tenho, em outras regiões de viticultura tropical, eu tenho a safra quando eu quiser. Eu começo o ciclo, termino o ciclo basicamente quando eu quiser, trabalhando com irrigação e provavelmente com a ajuda de algum fito-hormônio para que a planta produza satisfatoriamente, tá? Ou seja, se eu quiser ter ali, vamos dizer que o ciclo vai durar uns 4, 5 meses, se eu quiser começar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e recomeçar, eu posso fazer. Se eu quiser fazer em junho, posso contar mais 4, 5 meses e fazer, e por aí vai. O ciclo depende basicamente de quando eu quero que ele aconteça. Agora, quando eu falo da colheita de inverno, eu estou falando basicamente, não saiu bem um S, eu estou falando basicamente de uma situação típica do Sudeste, tá? Sudeste, em alguns casos, no Cerrado também. Cerrado inclua-se no sul da Bahia, tá? O sul da Bahia está crescendo em viticultura. Não se fala muito, mas tá. O que acontece nesse clima do Sudeste? Basicamente interior de São Paulo, interior de Minas. Muito em regiões cafeeiras, inclusive. Olha onde é que eles têm chuva. A chuva deles começa basicamente quando tem verão, tá? Ela vai começar ali em novembro e ela vai terminar lá em março, o período forte de chuvas. É quente o tempo inteiro, é menos que o Vale do São Francisco, com certeza, mas é quente o tempo inteiro. Chuva e calor significa planta sendo hospedada por fungos, efetivamente é isso que um fungo faz, né? Ele não ataca, né? Ele trabalha, ele coloniza e faz o seu meio de sobrevivência. É conveniente produzir nesse período? Não. Tá, e lá é exatamente uma situação de fruticultura tropical? Não necessariamente, não é exatamente. O que a gente tem lá é um deslocamento do ciclo. Podemos produzir nessa época? Podemos. Sai mais caro, tem que tratar mais. Para vinho de extrema qualidade, para uva de mesa eles fazem efetivamente produção. Quase sempre eles vão ter uva aqui em outubro, novembro, em dezembro eles estão com uva no mercado, isso é muito conveniente. Uva para vinho não. Uva para vinho, isso basicamente foram pesquisas da EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas, deslocaram o ciclo um pouquinho diferente do que é o ciclo no Vale de São Francisco. Por isso que eu
destaco, colheita de inverno é uma coisa, ciclo de cultura tropical é outra. Aqui o que eles fazem é fazer uma poda num período normal, que seria aqui do fim do ciclo, e acabar com essa planta. Essa planta essa planta apenas existe para produzir galhos e para produzir as estruturas que vão produzir fruta na próxima poda. Aí sim, tu faz a poda lá no começo do ano e vai fazer a colheita dela basicamente no inverno, tá? Repare uma coisa, eu não começo, eu não termino o ciclo. Ela tem um ciclo, ela entraria relativamente num ciclo muito mais próximo a uma área temperada do que uma área de viticultura tropical, mas eu não tenho um ciclo encerrado, eu tenho um ciclo que eu forço para que ela produza novamente num período mais adequado. Então, colheita de inverno tem diferença em função disso, tá? Eu não faço um ciclo definido. Eu não posso escolher aqui, ó, para a colheita de inverno, não escolho. Eu quero fazer colher uva aqui, eu quero colher uva aqui, eu quero colher uva aqui. Na verdade, a tua única possibilidade é colher uva aqui, fazendo duas podas. Uma poda para ter madeira, efetivamente, para ter estrutura de produção, outra poda para produzir. Por isso que, aqui tá, na verdade, só mostrar aqui para vocês. Eles fazem uma poda bem pequenininha, deixam uma gema em cada esporão. E essa poda vai toda abaixo, tá? Inclusive as frutas que dão. E aí sim, eles fazem uma poda com normalmente 2 esporões, aqui a gente enxerga 1, 2, para fazer a produção de uva, tá? E aí é por isso que a gente precisa comentar deste caso, né? Este vinho aí da Miolo, aí da vinícola Ouro Verde, é um Syrah, que é uma variedade que se dá bastante bem, né? Uma variedade de clima quente, produzido no Vale do São Francisco. Produzido naquele ciclo que se modula para o inverno, porque é o ciclo mais conveniente para a viticultura para vinhos finos aí no Vale do São Francisco. Esse vinho é um colheita de inverno. É polêmico, tá? Eu não pretendo dar essa resposta, né? Mas eu particularmente acho que foi uma grande jogada de marketing, porque colheita de inverno, 2 podas é uma coisa, colheita de inverno, quando você modula o ciclo para produzir no inverno, e no inverno que basicamente a diferença que tem é que tem menos umidade, né? Menos chuva, não é bem a mesma coisa. Existe uma associação de produtores ali dos vinhos de colheita de inverno, e isso provavelmente vai dar algum atrito, porque um dos pressupostos é esse, né? Colheita de inverno é aquela que você faz 2 podas e que você não modula o ciclo para aquele, só acontece naquele momento. Na verdade, você só atrasa a planta para que ela efetivamente esteja produzindo frutos no inverno. E assim a gente consegue explicar então por que produz uva em clima fora do temperado, seja clima tropical, seja o clima do sudeste, que é quente, não tão quente, que a gente tem um ciclo um pouquinho diferenciado. Deixei também uns vídeos para vocês sobre essas uvas de colheita de inverno. São vídeos da Epamig, tem que é uma palestra do Christian, que o Christian Sepúlveda, alguns de vocês devem conhecer. Ele trabalhou no Vale de São Francisco por um bom tempo, e hoje talvez ele seja um dos caras que mais conhece de colheita de inverno. Ele, o Murilo Regina da Epamig. E lá ele conta um pouquinho de como é que eles fazem na propriedade que ele está trabalhando hoje. Em uma na verdade, ele dá consultoria para várias delas. Mas é interessante, é uma coisa bem diferente, tá? E bem brasileira. Isso não era comum no mundo. Volto a dizer, tanto viticultura tropical quanto essa colheita de inverno são coisas que ele mesmo diz na palestra, né? Olha, a gente não tem todas as respostas, a gente está aprendendo algumas coisas porque isso não existia.
tem algumas diferenças nos vinhos, tá? Os vinhos não são exatamente iguais. Eles vão ser de clima quente, eles vão ter algumas características parecidas, as variedades normalmente vão ser semelhantes, porque se dão bem em clima quente, mas não é a mesma coisa, tá? Realmente não é a mesma coisa. Os vinhos da poda de inverno, da colheita de inverno, perdão, tendem a ser mais estruturados e mais complexos que os vinhos de clima tropical, porque tem menos calor. Uma coisa só para voltar um pouquinho aqui para a gente responder isso. Aqui, na verdade, tem duas coisas que acontecem nesse período conveniente aqui do inverno. Baixa o número de chuvas, baixa a temperatura, então tu consegue fazer a maturação mais lenta, mais plena, e já tem muitas pesquisas mostrando, nossa, isso faz toda a diferença. O vinho dele se produzido no verão seria absolutamente, é um pouco exagero dizer isso, mas inferior ao que seria produzido nesse esquema. Dito isso, para a gente dar continuidade aqui, que às vezes a gente fala alguma coisa e ela fica meio muito absoluta e a gente não se dá conta, assim, né, que, por exemplo, o ciclo, a poda vai sempre acontecer no tal, de tal a tal mês. A colheita acontece de tal a tal mês. É importante a gente entender uma coisa. Esse ciclo, por exemplo, que tem a colheita acontecendo mais ou menos entre janeiro, fevereiro e março, esse M ficou triste, tá bem, vamos desistir. Que é a situação mais normal para um clima temperado, ele pode sofrer variações. Tá? Ele pode sofrer e ele vai sofrer variações, porque às vezes a gente diz isso, então no clima temperado é sempre ali, né? O período de colheita é no verão, janeiro, fevereiro, março. Aí a gente, se disser isso, a gente vai desconhecer que algumas das regiões mais quentes do sul começam a colher em dezembro e as mais frias avançam em abril e algumas vezes em maio, tá? Aqui em dezembro, estou falando basicamente dos lugares mais quentes da Serra Gaúcha e tem muitos vales e algumas encostas próximas de rio com muito calor, e aí acontece que a uva amadurece antes e é colhida antes. E há diversos climas e locais de viticultura de altitude que o ciclo atrasa, é menos frio, precisa de mais calor, precisa de mais tempo, com menos calor precisa de mais tempo para amadurecer, e esse ciclo se arrasta de janeiro, e às vezes em janeiro eles estão colhendo pouca coisa, o grande, forte mesmo em fevereiro, aí se arrasta fevereiro, março, abril, tá? A gente falar aqui de São Joaquim, Planalto Catarinense, a grande janela que eles têm de colheita é março e abril. Alguma coisa em fevereiro, pouquíssimas coisas em janeiro de uva branca voltada para espumante, para vinho mais fresco. Fevereiro já tem alguma coisa, mas consistentemente em março e em abril, tá? E algumas vezes um pedacinho de maio. Outra coisa que a gente tem que pensar, nem todo lugar de clima temperado é igual, nem toda uva é igual, né? A gente costuma ter 3 tipos de uvas, a gente costuma separar assim quanto ao clima, quanto ao tempo de maturação. Precoces, tardias e as no meio do caminho. Literalmente se chamam intermediárias, tá? Então imaginem uma coisa. O que guia isso? O que faz uma uva produzir no mesmo clima, produzir antes ou depois? Basicamente questões genéticas. Algumas plantas brotam antes, florescem antes, produzem antes, né, são próprias para colheita antes, outras atrasam tudo. Tá? Algumas plantas têm encurtado o ciclo entre brotação e colheita. Isso é basicamente características genéticas de cada uma. Tá? Dito isso, a gente precisa entender que nem toda uva em São Joaquim, vamos dizer, já que usei o exemplo aqui, vai estar sendo colhida em março e abril. Algumas talvez estejam sendo colhidas em fevereiro ou mesmo em janeiro. Chardonnay é uma variedade precoce. Chardonnay está sendo colhida aqui no começo.
Chardonnay em São Joaquim, realidade de lá a fevereiro está sendo colhida. Agora, o que mais tem lá, e é um certo engano quando se falar em regiões brasileiras, depois tem bastante assunto sobre isso, o que mais tem lá é Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva de maturação tardia. O que faz com que ela sempre fique para depois. Mesmo ali na Serra Gaúcha, ela não vai estar para ser colhida em janeiro. Ela vai estar meio de fevereiro em diante, março. Aqui na Serra Catarinense não é diferente. Ela vai ser deslocada para março e até mesmo abril. Ou seja, no mesmo ano eu estou colhendo Chardonnay em fevereiro, talvez um pedaço de março, e no mesmo ano eu estou colhendo Cabernet Sauvignon de março até um pedaço de abril, tá? Cuidado, porque às vezes a gente é muito... é só no verão. Verão é janeiro, fevereiro, março. No clima temperado é assim, no clima tropical é de outro jeito. Então, tenha um pouco de cuidado com isso. Sim, esse ciclo pode variar. Eu faço questão de dizer isso porque, eventualmente, vocês vão ver algumas práticas, como, por exemplo, em São Joaquim, dizer, a gente está colhendo o Cabernet Sauvignon em abril. Mas não era no inverno, não era no verão, não é no... Depende da situação, né? Numa situação de frio, como a gente tem lá, o ciclo todo se alonga. Inclusive, um dos grandes baratos deles é ter esse ciclo mais longo e a uva amadurecendo numa temperatura mais baixa e mais devagar, e com bastante amplitude térmica. Bom, gente, dando sequência, uma outra informação que a gente precisa falar, que é esse tal desse negócio, dessa sigla aqui, PIV, é esse palavrão, que eu não vou nem tentar ler, tá? É uma palavra alemã, que quer dizer variedades resistentes a doenças. Por que a gente tem que falar disso? Lembram que a gente falou de híbridos? Que lá quando teve filoxera foi uma das formas de conseguir driblar, usando o vigor das americanas nas características esperadas, sobretudo enológicas, das europeias. Isso deu super certo? Não. Funcionou para ter porta-enxerto, funcionou para ter vinhos ok, no período em que quase não se tinha vinho. Então era importante, né, que a filoxera definhou os vinhedos. Era importante ter um vinho bebível, vamos dizer assim. Mas, sabidamente, os híbridos não dão vinhos com cara de vinhos viníferas, dão vinhos com cara de vinho de americana. E isso é um pouco problemático. O que se faz? O que se faz? O que se foi fazendo? Teve um pessoal que não ficou muito feliz com essa história de não ter híbridos bons, né, produzindo vinhos interessantes, e mais ainda, não ficou muito feliz com que a gente tem que, para produzir Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e todas essas viníferas convencionais, há uns momentos atrás a gente estava dizendo que se a uva estiver aqui em clima tropical, quando tiver calor e chuva, vai ter que fazer mais aplicações de defensivos e tudo mais. E esses caras pensaram exatamente nisso, gente. É muito defensivo para ter uma uva produzindo bem. E eu não estou falando só de clima tropical, tá? Eu estou falando de todo o clima. Precisa, claro, os mais secos menos, os mais úmidos mais, de uma carga grande de defensivos agrícolas para que a uva consiga resistir a fungos e consiga produzir adequadamente. E basicamente esses alemães, tanto que a sigla, né, a sigla vem desse nome em alemão, e alguns italianos também continuaram estudando híbridos complexos. Híbridos complexos são híbridos de cruzamento, de cruzamento, de cruzamento, basicamente isso. Em que tu pega uma que cruzou com outras 3, cruza com mais outra, e lá no fim das contas, às vezes tu tem um número de cruzantes enormes. De todo modo, eles fizeram alguns cruzamentos visando a quê? Ter variedades resistentes a doenças. Mais do que isso, muitas híbridas têm uma boa resistência. Variedades com boa aptidão enológica, que produzissem vinhos convincentes, vamos dizer assim. Eles conseguiram? Sim. E os vinhos PIV tendem a aparecer no mercado aí num horizonte de uns 5, 10 anos. E eu não tenho bem ideia, tá? Eu não quero ser o visionário aqui de dizer o que vai acontecer com o mercado.
mas eu acredito que eles vão ser bem aceitos para um vinho tido como vinho fino, embora seja um vinho de uvas híbridas, para consumo corrente, porque a gente está falando em reduzir, assim, olha, o tratamento de defensivo agrícola para 10%, não em 10%, reduzir 90%, tá? Não convém muito falar em números aqui, 4 aplicações, 10, 20, porque isso depende de clima para clima, depende de variedade para variedade, mas a gente consegue efetivamente com essas uvas ter resistência aos fungos e reduzir muito os tratamentos. E a qualidade enológica delas tem sido boa. E como a gente tem caminhado aí para, enfim, produtos mais saudáveis, diminuição de impactos na natureza e tudo mais, é uma possibilidade sim que os vinhos de variedades PIV comecem a aparecer como uma alternativa, sobretudo a vinhos de consumo corrente. Vamos nominar aqui esses vinhos abaixo de R$20 que a gente compra no mercado, brasileiro ou de fora. Uma vez que o vinho que a gente compra abaixo de R$20 não é um vinho extremamente, com uma personalidade extremamente importante, é um vinho que, ok, possível de se beber, e para isso essas variedades me parece que tem uma boa colocação, tá? Eu experimentei uma única até agora, a Regent, que esses nomes são basicamente alemães. Tem uma série de Cabernets alguma coisa, que eles cruzam aí Cabernet Sauvignon, já que é uma uva bastante procurada, tentando achar resistência. E as pessoas que têm mais contato e que têm mais estudo nessa área dizem que tem resultados possíveis e promissores, tá? Como eu disse, eu não vou ficar fazendo prognóstico aqui, mas acredito que é importante falar sobre isso. Então, quando vocês verem falar de variedade PIV, vocês já sabem o que é. Se vocês olharem para um vinhedo, para esse vinhedo, ele é para vocês normal, igual, diferente, tem a mesma altura, o mesmo número de plantas. Bom, olhar para a foto fria assim a gente não consegue ter muita clareza. E depois eu falo especificamente desse vinhedo. Mas o que eu queria dizer para vocês, quando a gente fala ali, uma ficha técnica de um vinho diz lá um número, vamos usar aí, 8 toneladas por hectare, que aparentemente é pouco. O que eu tenho dito é que esse número ele é muito relativo e se fixar nele às vezes não é muito interessante. Porque uma planta, primeira coisa, se eu tiver 10 plantas e 30 plantas num lugar e eu produzir a mesma coisa, 30 plantas produzem muito menos por planta, né, para produzir a mesma produtividade. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, que a depender da configuração do vinhedo, tu tem mais plantas, tendo mais plantas tu consegue produzir mais com a mesma qualidade ou produzir menos com uma qualidade superior, tá? O que a gente precisa pensar? Primeira coisa que a gente precisa saber, quanto tem um hectare? Um hectare é um quadrado, tu faz sempre um retângulo. Basicamente é 100 por 100. Que distância tem uma fileira da outra? Essa distância aqui. Depende do teu objetivo, tá? A primeira coisa que tu tem que saber é se tu passa com um implemento no meio. Se tu passa com o implemento, o mínimo tamanho dela é o tamanho do implemento, que normalmente é maior do que o tamanho mínimo que tu precisaria entre filas. Mas certamente, pensando em questões puramente do vinhedo, sem pensar que algum implemento poderia passar, eu tenho que ter obrigatoriamente esse espaço de altura. Essa altura tem que ser o mesmo espaço entre uma planta e outra, porque dessa forma a sombra que ela projeta não sombreia a outra, tá? Tá, e por que eu escolho ou essa altura, e por que eu escolho a altura do implemento? Uma porque tu tem implemento, a outra porque tu não tem e tu consegue fazer o trabalho, né, manualmente. Então, a decisão de quantas filas, de que distância tu põe entre as filas varia em função da altura da fileira e do uso ou não de implemento.
Aí a gente tem que conversar. Que, por exemplo, eu deixei alguns. Outra coisa que antes de eu falar sobre isso, outra coisa que faz diferença aqui para a qualidade da uva, essa altura de folhas, tá? A gente costuma dizer que seria ideal 1 metro, 1,2 metros para tu ter uma boa área de fotossíntese e ter uma boa maturação da fruta. Muito menor é pouca folha para fazer maturação. Muito maior costuma ser folha demais. A planta consome, né, para crescer. E aí ela acaba consumindo e não repondo o que consumiu. Por isso que tem que ser ali entre 1 e 2, não pode ser muito maior. E também não pode ser muito menor. Seja qual for a altura disso aqui, deste vinhedo, se esse vinhedo tiver 80 centímetros, 0,8 metros de área foliar, ele vai produzir pior do que o que tem 1,2. E aí, se eu tiver a mesma produtividade por planta, vamos dizer que 2 quilos num vinhedo com 0,8 metros tende a produzir pior do que 2 quilos num vinhedo com 1,2 metros de área foliar. E essas são algumas coisas que a gente precisa começar a pensar, porque às vezes a gente olha o número, como eu digo, né, olha o número seco e diz, eu produzo pouco por hectare, ok, mas qual é a configuração do teu vinhedo? Algumas vezes a gente é enrolado com números bonitos e que não são bem verdadeiros, tá? Só pra gente tá aí, que distância que eu ponho entre uma planta e outra? Depende da tua planta, do vigor que tem a tua planta e do vigor que tem o teu solo. Mas o ideal é, em baixo vigor, adensar. Por que tu adensa? Por que tu aumenta o número de plantas? Porque tu consegue produzir mais por hectare com uma qualidade boa. Se eu tiver menos plantas, eu vou ter que produzir menos. Eu não posso pegar uma planta e aumentar o tamanho dela para suprir uma que eu tirei, né? Você tem que ter uma produção equilibrada. E é importante a gente pensar nisso para entender isso, porque eventualmente uma produção que parece baixa não é. Quer ver assim, rapidinho aqui, se eu fiz alguns exemplos, vamos pensar. Esse aqui é o pé da planta, esse quadrado é a área foliar dela. Se eu tiver esse vinhedo numa altura de 50 centímetros o primeiro fio. Ui. Eu acho difícil escrever. Pronto. Se eu tiver um ideal aí de 1,20 m de folha, que altura total que eu tenho aqui? 1,70 m. 1,70 m, se eu não tiver nenhum implemento, a minha distância entre uma fila e outra pode ser 1,70 m. Se eu tiver um implemento, talvez tenha que ir a 3. Quando vai a 3, eu estou perdendo basicamente metade do vinhedo, né? Passa de 1,70 para 3, a gente tem basicamente o dobro do espaço e metade das fileiras. Posso produzir igual no que eu tenho 1,70 e no que eu tenho 3 metros entre filas? Não. A mesma produção por hectare seria uma produção muito grande para uma que tivesse 3 metros e adequada para uma que tivesse 1,70. Se eu diminuísse essa área foliar, se eu aumentasse esse fio aqui, é mais úmido, vamos aumentar ali para 80 centímetros, eu teria mais 30, teria 90, uma área foliar aqui, uma cortina de 90, 0,9 metros, 90 centímetros. É adequado? Não, eu teria que aumentar a altura dessa fileira. Essas são algumas coisas que se pensa na hora de conceber um vinhedo, ou que se deveria pensar, e nem sempre se pensou, tá? Em alguns vinhedos a gente acaba tendo, diria que aqui na Serra Catarinense, por exemplo, tem alguns vinhedos com esse primeiro fio muito alto, 1 metro, 1,2 m, 1,5 m, e por mais que ela tenha, que a planta, que a fileira seja super alta, tu começa a ter uma área foliar muito baixa.
Aí o cara diz, olha, meu vinhedo produz 6 toneladas por hectare. Aí tu faz o cálculo e vê, tá, mas 6 toneladas por hectare nessa tua configuração equivale a 12 numa configuração melhor, né? Então, esses são alguns pontos que eu ponho para vocês pensarem, então. Por que esses números fechados, assim, eu produzo tanto por hectare, não te dá um dado bem contundente sobre com quanta qualidade se produz. Eu teria... Não sei se eu falo alguma coisa sobre isso. Não, eu acho que por aqui tá bom. Deixa eu pensar aqui se eu adentro nesse exemplo. Sim, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ir para outra aqui, que daí eu faço um novinho. Opa, ficou torto. Fico mais torto ainda. Tudo bem, vamos para outra folha que eu dou um jeito de fazer mais retinho. Pronto. Olha só, um vinhedo. Com 1,70 entre plantas, não ficou bem parelha a altura deles aqui, mas eu desenhando é meio difícil. Uma distância de 1,70 entre as filas, eu tenho 58 filas por hectare. Tá? Se eu tiver uma distância de 1 metro entre plantas, tá? Isso aqui é entre uma fila. Se eu tiver aqui do lado dessa planta uma outra em 1 metro, eu tenho 100 plantas por fila. Opa. O que me dá uma densidade de 100 vezes 500, 100 vezes 58, 5.800 plantas por hectare. Eu preciso escrever, não dá para escrever cursivo. Bom, com 5.800 plantas por hectare, se eu almejasse 2 quilos por planta, que é um número conveniente, uma planta produzindo 2 quilos, com uma boa área foliar, tá produzindo o suficiente. Não é o top, mas não é o altíssimo. Tendo essas 5.800 plantas, isso aqui é só regra de 3, a gente não é nada. Lembra? O professor dizia que a gente ia ver um dia, isso a gente achava que não. Qual é a produtividade total que eu posso ter aqui? Mais ou menos 12 toneladas por hectare. Se vocês fizerem isso aqui, que é praticamente 6.000 aqui, se tu fizer 6.000 por 2 dá 12, tá? Então a tua produção seria algo como 12 toneladas por hectare. E com 12 tu estaria produzindo super bem. Se esse mesmo vinhedo produzisse 8 toneladas por hectare, estaria produzindo melhor, com mais qualidade do que 12. Vamos, se eu aumentasse a distância entre as filas para, ao invés de 1,70 para 2,5. Aumenta ou diminui o número de filas? Diminui. Se eu continuar produzindo essas, ou seja, aqui ao invés de 100, teria que fazer um cálculo rápido, ou então eu não tenho acesso a calculadora agora. Mas vamos pensar que eu tivesse, não me interessa muito o número, de 1,70 para 2,5 eu diminuo o número de filas. Se eu diminuo o número de filas, esse número é menor que 100, o meu número de plantas por hectare é menor que 5.800, e essas 12, que são um número muito bonito, que parecem que é um número legal, significa produzir mais que 2 toneladas por hectare. Eu teria que diminuir essa produtividade por planta, por hectare, para ter uma produtividade adequada por planta. Ou seja, cuidado com esses números, tá? A moral da história desse assunto é não se emocionar com números
secos bonitos, que às vezes eu produzo só 8 toneladas por hectare, poxa, parece ser um número bom, 8 é de fato uma produção baixa. Tá, mas como é que é a tua configuração de vinhedo? Bom, com essa tua configuração, tu podia produzir 2 toneladas, que tu ia acabar, tu ia produzir igual o outro produzindo 12, uma configuração mais adequada. Não tem diferença, essa área foliar não tem diferença para fungos, tá? Não faz, ela só precisa ser mais arejada, ela não pode ser tão densa, folha sobre folha, que não consiga passar ar para secar efetivamente a umidade que fica, tá? Mas não faz diferença em proteger mais ou menos de fungo. O que costuma fazer diferença é essa altura do fio, porque daí vocês vão perguntar isso, que é a fotinho que eu tenho para mostrar na sequência. Tá, mas se eu preciso de uma área foliar grande, se o meu manejo vai ser todo à mão, não vai ter máquina passando, por que eu não baixo isso aqui ali para 30 centímetros e ponho ali 1,20 m de folha, dá 1,50 m de altura? Nossa, eu tenho um aproveitamento tremendo de terra. Bom, porque não dá para fazer isso no Brasil, por exemplo, na maior parte das regiões que são úmidas, tá? Mesmo no Vale de São Francisco, porque quando chove lá, chove bastante, cria, né, um ambiente de umidade no solo que não dá para deixar a uva, digamos, arrastando no solo, tá? Aí eu mostro, lembra aquele vinhedo que eu mostrei lá na frente? Que altura tem isso aqui? Eu tenho 1,70. O vinhedo tava bem no meu cotovelo, tava um pouquinho, devia estar uns 30 centímetros abaixo de mim. Baixinho, né? Que loucura é esse vinhedo? Bom, isso é uma situação muito típica de Bordeaux e de outras regiões da França também, mas isso aqui é em Bordeaux, efetivamente. E Bordeaux a gente vai ver a altura dos vinhedos é baixa. Por quê? Porque eles fazem em alguns vinhedos, nem em todos. Tem muita colheita mecânica lá, tem muita vinícola produzindo grandes volumes, mas as vinícolas com mão de obra humana, mão de obra é humana, né? Mas enfim, né, que não tenham mecanização, ou que tenham mecanização menor, com implementos que não ocupam muito espaço, basicamente o que eles fazem é baixa a altura, o que dá, baixa esse primeiro fio lá, não é problema a umidade para. Não é que seja seco, Bordeaux não é extremamente seco, mas a umidade que tem lá não é problemática aí para deixar a uva próxima do solo. Baixando a altura, tu consegue ter uma área foliar conveniente, tendo uma altura de vinhedo mais baixa. Tendo uma altura de vinhedo mais baixa, tu consegue apertar as filas. Tendo um solo que não é muito fértil, tu consegue apertar e pôr mais plantas, e aí tu consegue produzir os mesmos 2 quilos por planta, quanto for, mas com muito mais plantas por hectare. E assim eles faziam os seus vinhedos renderem muito mais, produzindo bem ou muito bem, ou mesmo excelente, tá? Então, a próxima vez que vocês forem num vinhedo, que vocês olharem a foto de um vinhedo, que vocês lerem sobre isso numa ficha técnica, pensem nesses coeficientes, tá? Isso faz diferença, efetivamente. Mas isso era só para ilustrar um pouco mais sobre esse assunto que a gente tinha comentado lá, sobre a arquitetura, digamos assim, do vinhedo, para não deixar muitas dúvidas. Eu não vou insistir muito mais nisso porque está de bom tamanho. A moral da história é um número absoluto não te diz muita coisa. Principalmente na nossa realidade, que normalmente a gente tem espaçamentos maiores entre plantas, espaçamentos maiores entre filas, e aí falar num número que parece baixo nem sempre de fato é baixo. É bom falar sobre isso, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para mostrar aquela imagem que a gente tinha aqui no começo. Vocês enxergam vegetação aqui ou nada? Aqui até que tá bonitinho, tá? Ela tem alguma coisa... Ela tem alguma coisa de vegetação próxima e a fila limpa e aparentemente roçada, não tratada quimicamente. Então, essa ideia de agricultura e a Revolução Verde mesmo teve algumas concepções meio esquisitas
A nuvem de gafanhoto, inclusive, não deixa de ser, tá, não só de escolhas agrícolas, mas também de desordens climáticas, né? Mas quando a gente começa a fazer algumas coisas, como por exemplo, monopolizar plantas que não eram nativas num lugar, torná-las uma monocultura, a gente diminui muito a competição natural que existia. E aí isso pode trazer várias desordens. A própria questão aí de doenças fúngicas muito comuns no Brasil não deixa de ser um caso em que você tirou uma planta que sim tinha doenças fúngicas lá, mas menos críticas. Trouxe para um clima em que isso explode, porque não era o clima exatamente próprio dela. E uma das coisas que se tinha um pouco equivocadas era isso de ter o solo sempre limpo, tá? Isso aí tem várias questões que influenciam. Retenção de água, tá? Retém mais água um solo com planta, com outras plantas rasteiras. Ah, mas não compete por água? Até compete, mas te ajuda a manter. Ou seja, é melhor que ela tire um pouquinho e te ajude a manter, ou que ela não tire nada, mas não te ajude a manter. E aí tu perde, todo mundo perde, efetivamente, tá? Temperatura. A temperatura do solo descoberto é basicamente mais alta do que a temperatura do solo com vegetação. Eu gosto de dizer que quando a gente passa em área urbana, que tem ali um amontoado de árvores, vamos dizer assim, tipo um parque, algumas vezes a gente percebe que a temperatura ali é diferente, que tem um certo ar mais fresco. Isso é exatamente a presença né, da planta trabalhando e ajudando aí a baixar aquela temperatura, a baixar aquele microclima efetivamente de temperatura, tá? Outra coisa, se isso aqui é plano, se isso aqui fosse inclinado, solo descoberto inclinado é fatídico que vai ter um problema grande de perda de solo. Tá? Imaginem vocês com o solo inclinado, sem nada para segurar esse solo, vai descer. Algumas regiões, inclusive a Borgonha, eles têm uns conceitos estranhos. Eu sempre fiz assim, eu sempre vou fazer assim. E inclusive eles pagam fortunas para caminhões trazerem a terra que acumulou aqui e botar de volta. Tive uma colega que, numa disciplina que eu fiz na UFSC, que era no Michel Chaputi. Não, Michel Chaputi na Borgonha. Não lembro qual era o produtor, famoso, que isso acontecia. Nossa, isso é absolutamente ilógico, tá? Então, realmente, ter cobertura nos vinhedos não é ruim. Só tem que saber direitinho manejar a cultura. A que cultura é, porque algumas culturas são mais benéficas. E como manejar, quando fazer o corte e tudo mais. Aliás, é importante eu dizer, outra coisa que pode acontecer, algumas plantas fixam nitrogênio. O que significa tu gastar menos em adubação nitrogenada. Só por ela existir, algumas leguminosas fixam nitrogênio. Então, abandonem aquela ideia de vinhedo uva e o chão batido quase ali, tá? Outra coisa que é verdade, quando vocês veem limo no vinhedo, além de ser úmido, claro, provavelmente é tratamento químico. Tem um momento que tu acaba com toda a planta e basicamente o que consegue voltar ali timidamente são fungos. A associação aí, né, de fungos e líquens, como é o caso de limo.